graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém. Quantos estão aqui felizes com Jesus, levante a mão e diga glória a Deus, digam aleluias e digam amém. Já abra a sua Bíblia comigo aí no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, nós vamos ler o capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. E Deus, ele tem algo muito especial para estar falando comigo e com você, por meio desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Se alguém não está com a Bíblia, pode estar acompanhando na tela aí, em nome de Jesus. Está escrito assim: regozijai-vos sempre. Versículo 17. Orai sem cessar. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém, igreja? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura de seu coração por um instante. Feche os seus olhos por um minuto mais aí na presença do Senhor. Peça a Deus agora que Ele venha preparar o teu coração para receber esta palavra. Peça a Deus que Ele venha estar usando a boca do pregador, que Ele venha estar usando a vida do mensageiro, para que não seja o homem a estar falando absolutamente nada nessa noite, mas que seja o Espírito Santo de Deus a estar falando, não aquilo que eu e você queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, para a glória do Senhor Jesus. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus amado, aqui nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. E eu venho nesta noite colocar a minha vida inteiramente à Tua disposição. E eu venho lhe pedir que pela Tua misericórdia, mais uma vez, meu Pai, o Senhor esteja me usando. Não permita que eu venha estar falando nada de mim mesmo, porque ninguém veio aqui para ouvir o homem falar, mas cada pessoa que está aqui nesta noite, eles vieram para ouvir o Senhor falar, meu Pai. Por isso eu estou colocando a minha vida à Tua disposição. Coloca a Tua palavra na minha boca, coloca a Tua unção nos meus lábios e me usa, meu Deus, porque eu sei que se o Senhor falar aqui nesta noite, vidas serão transformadas. Eu sei que se o Senhor falar aqui hoje, nós sairemos daqui abençoados. Então fala, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Prepara cada mente, cada coração aqui nesta hora, Pai, para que recebendo esta palavra, eles venham compreender, venham guardar, venham praticar, Senhor. E que a Tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada. Em o nome do Senhor Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí mais uma vez e diga glória a Deus. Digam aleluias e aplaudam mais uma vez aí bem forte. Isso, adorando a Jesus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor mais uma vez em nosso meio. Amém, igreja? Irmãos, mais uma vez é com grande alegria, com muita fé, que nós estamos nesta noite de quarta-feira, quarta profética, aqui reunidos diante da presença do nosso Deus. Nós estamos no mês de março, e mês de março aqui é o mês da gratidão. É o mês em que nós nos colocamos diante da presença de Deus, para estarmos agradecendo a Ele por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele está fazendo e por tudo o que Ele ainda vai fazer. Às vezes nós não damos tanto valor à gratidão. Às vezes quando nós entramos na presença de Deus, principalmente quando estamos enfrentando problemas e adversidades, a nossa maior preocupação é em estar pedindo a Deus,
em estar clamando, buscando por uma resposta, por um milagre, por uma bênção. E diante da nossa necessidade, às vezes nós passamos boa parte do tempo orando, clamando, levantamos nas madrugadas, fazemos jejum, subimos ao monte, e tudo isso é válido diante de Deus. Mas às vezes nós desconsideramos o poder que existe na gratidão. E eu sempre tenho falado e ensinado aos irmãos que existem coisas que Deus ele vai fazer na nossa vida. Existem milagres que vão ser gerados em nós, que não vão acontecer quando nós estivermos pedindo, não. Existem coisas que Deus ele vai fazer quando nós estivermos agradecendo. Tem milagres que vão acontecer, não é quando você estiver pedindo, mas é quando você estiver agradecendo. Por quê? Porque a gratidão ela abre a porta para o próximo milagre. Você entende? No texto que nós lemos aqui nesta noite, o apóstolo Paulo, ele está dando alguns conselhos para a igreja de Tessalônica. E o primeiro conselho que Paulo está dando para esta igreja é que ela deve se alegrar, regozijai-vos sempre, ou seja, esteja sempre alegre, esteja sempre feliz. O segundo conselho que Paulo lhe dá é orai sem cessar. Esteja sempre em oração. E quando Paulo ele vai falar o terceiro conselho, você vai ver que ele vai colocar mais ênfase nesse conselho. E ele diz assim: em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está entendendo a importância que Paulo ele está dando à gratidão? Está entendendo que Paulo ele está instruindo esta igreja e está ensinando que a gratidão é a vontade de Deus através de Cristo Jesus? Às vezes eu e você até oramos e perguntamos para Deus: meu Deus, qual é a vontade do Senhor na minha vida? Porque eu quero viver segundo a sua vontade. Aí aqui Paulo ele vem falando que uma das vontades de Deus é que em tudo, em todo tempo, eu e você venhamos ser gratos a Ele. Por quê? Porque existe um poder na gratidão. Uma pessoa que é grata diante do Senhor, ela sempre vai estar vivendo novos milagres na presença de Deus. Uma pessoa que tem o coração cheio de gratidão, ela nunca vai se deparar com portas fechadas diante dela. E toda vez que uma porta se fechar, ou que ela se deparar com a porta fechada, ela não vai perder a sua esperança, porque a pessoa grata, ela tem a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Aleluias! Glória a Deus! A minha palavra nesta noite é exatamente para mostrar para você a importância de nós tomarmos uma atitude de gratidão diante de Deus. Mas para falar de atitude de gratidão, nós precisamos falar também de algo que vai ao contrário da gratidão, na contramão da gratidão. E o que é que vai na contramão da gratidão? A murmuração, a reclamação. Uma pessoa que reclama muito, uma pessoa que murmura muito, é uma pessoa ingrata, ou se torna uma pessoa ingrata. E quando nós falamos de murmuração e de reclamação e olhamos para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, nós já logo nos lembramos do povo de Israel. Principalmente quando eles foram arrancados do Egito, quando eles foram tirados da escravidão. A Bíblia diz que Deus ele usa Moisés e com mão poderosa Deus tira o povo da escravidão que havia durado cerca de 430 anos.
E quando Deus ele tira esse povo desta servidão que havia durado tanto tempo, Deus tira eles debaixo de uma promessa. E a promessa de Deus era que esse mesmo povo, que por tanto tempo foram humilhados, estariam herdando na presença do Senhor a terra prometida, a terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel, a Canaã, que Deus havia preparado para eles. E o desejo do coração de Deus era que esta promessa viesse a estar se cumprindo em poucos dias. Em poucos dias esse povo iriam sair do Egito, em poucos dias esse povo iriam atravessar o deserto, e em poucos dias esse povo estariam dentro da terra prometida, vivendo as promessas de Deus. Talvez isso é tudo o que eu e você desejamos nesta noite. Viver as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu sei que nós que estamos aqui, nós temos promessas de Deus. E o desejo do nosso coração é viver essas promessas, é andar nessas promessas, é acessar essas promessas de Deus. E isso não é impossível, pelo contrário, a mesma sede, o mesmo desejo que você tem de viver a promessa, o nosso Deus também ele tem de cumprir as promessas na sua e na minha vida. Do mesmo jeito que você deseja ser abençoado, Deus deseja te abençoar. Sabe qual que é o problema? Ou sabe o que é que distancia a promessa de nós? É a ingratidão, ou seja, a murmuração, a reclamação. Entende? Eu quero falar nessa noite a respeito de tomar uma atitude de gratidão, mas eu preciso falar de murmuração e de reclamação. Por quê? Porque isso impede ou está impedindo muitas pessoas de acessarem as promessas de Deus. Então, quando Deus tira o povo da escravidão do Egito para levar eles para a terra de Canaã, o desejo de Deus era que em poucos dias esse povo estariam acessando a terra prometida. Mas só que esse mesmo povo que em poucos dias poderiam estar na terra prometida, a Bíblia diz que eles ficaram andando pelo deserto sem rumo e perdidos por 40 anos. Algo que era para acontecer em poucos dias levou 40 anos. E o problema maior, nem todos que saíram do Egito puderam acessar a terra de Canaã. E por que que isso aconteceu? Por causa da ingratidão, por causa da reclamação, por causa da murmuração. Você vai ver que logo que Moisés ele tira o povo do Egito, logo que eles chegam diante do Mar Vermelho, capítulo 14 de Êxodo, o povo já começa a reclamar. Porque a Bíblia diz que Deus ele manda eles ir em direção a um lugar chamado Piairote, onde havia montanhas dos dois lados, à frente estava o mar e atrás deles vinha Faraó com seu exército. Não tinha como eles irem para a direita, não tinha como eles irem para a esquerda, não tinha como eles recuarem porque os inimigos vinham, e não tinha como eles seguirem em frente porque o mar estava diante deles. Eles estavam numa situação que, humanamente falando, não tinha saída. E por isso começaram a reclamar, dizendo: ah, Moisés, por que é que você não nos deixou morrer lá mesmo no Egito? Por que não nos deixou lá? Você nos enganou, nos tirou de lá e agora morreremos aqui. Aí nós conhecemos a história. Deus fala com Moisés: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que para de clamar e comece a marchar. E tu, Moisés, estende a tua vara, o teu cajado, e divide o mar. E assim aconteceu, Deus dividiu o mar. Aquele povo que estava murmurando e reclamando, viram diante dos seus olhos o mar se abrindo.
E uma coisa interessante é que quando eles estão para atravessar o mar, Deus vira para Moisés e Deus fala para Moisés dizer para o povo erguer os olhos e olhar para os seus inimigos, olhar para os egípcios. E Deus fala para eles assim: os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês tornarão a vê-los. Você entende? É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você que estamos aqui nessa noite: ei, qual é o seu problema? Olha para o seu problema, olha para a sua adversidade, olha para a sua luta. Essa luta que você está vendo hoje, se você crer, nunca mais você vai tornar a vê-la. Pode aplaudir e adorar o nome do Senhor. Qual é o inimigo que está diante de você hoje? Se você tiver fé tão somente para obedecer às ordens de Deus e à palavra de Deus, esse inimigo que está diante de você hoje, nunca mais você vai tornar a vê-lo. Por quê? Porque Deus vai tirar, vai varrer ele do seu caminho. Então a Bíblia diz que o mar se abriu, o povo passa, atravessa, chega do outro lado. Faraó, juntamente com seus cavaleiros, com seu exército, a Bíblia diz que eles tentam atravessar. Você conhece a história. Quando eles estão no meio do mar, as águas se fecham novamente. E Faraó, juntamente com seu exército, foram tragados pelas águas do mar vermelho. Morreram todos. A palavra de Deus se cumpriu. Os inimigos que eles estavam vendo, os egípcios que eles viram, eles nunca mais tornariam a ver. Por quê? Porque morreram, foram tragados pelas águas do mar. Eu estou falando isso só para você entender o ponto que eu quero chegar. Capítulo 15 de Êxodo, a partir do versículo 1, começa com o povo cantando diante de Deus. O povo está cheio de alegria. A Bíblia diz que Moisés está cantando, adorando. Miriam, irmã de Moisés, está cantando, está adorando. E todos os egípcios estão cantando, estão louvando ao Senhor. Um dos trechos da canção que eles estão cantando, eles começam a exaltar o nome do Senhor. Eles começam a falar da maneira que Deus abriu o mar para fazer eles passarem seco. Eles falam da maneira que o mar tragou os seus inimigos. Eles estão começando o capítulo 15 agradecendo, com o coração cheio de alegria, adorando a Deus. Mas sabe o que acontece? Eles começam a caminhar em meio ao deserto, e a Bíblia diz que de repente eles começam a ter sede. Quando eles começam a ter sede, a Bíblia diz que eles encontram água no meio daquele deserto. Quando eles vão beber da água, eles descobrem que aquelas águas são amargas. Aí a partir do versículo 24, do mesmo capítulo 15, que eles começaram adorando e celebrando ao Senhor, com o coração cheio de gratidão, a partir do versículo 24 já começa a murmuração. O povo já começa a reclamar. O povo já começa a murmurar contra Deus. O povo já começa a se levantar contra Moisés e a dizer: por que você nos trouxe para cá? Para nos deixar morrer de sede. Quando Moisés ora a Deus, Deus manda Moisés pegar um galho de árvore e jogar nas águas. Moisés obedece, e as águas que são amargas se tornam águas doces. Então, o que eu quero fazer você entender? Olha o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5,18. Paulo falou: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Aí você está vendo no versículo 1 do capítulo 15 de Êxodo, o povo dando graça. Por quê? Porque Deus abriu o mar e eles passaram em seco e os inimigos morreram. Aí você vê no capítulo 15, no versículo 24, pouco depois, esse mesmo povo que estava lá glorificando a Deus, agora estão murmurando. Por quê? Porque as águas são amargas e eles estão com sede. Mas espera aí, eles não acabaram de contemplar com seus olhos Deus abrindo o mar? Eles não acabaram de contemplar com seus olhos Deus abatendo os seus inimigos?
Será que o Deus que abre mar não pode tornar as águas amargas em águas doces? Será que Deus ele muda de repente? Será que Deus ele muda de uma hora para outra? Será que nós temos que agradecer a Deus só quando as coisas estão dando certo para nós? Será que nós temos que confiar em Deus somente quando todas as portas estão escancaradas diante de nós? Às vezes nós até criticamos os israelitas por causa da murmuração deles. Só que o problema é que enquanto nós estamos criticando, às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Às vezes eu e você agimos exatamente do mesmo jeito. Basta vir um problema, basta vir uma situação difícil e nós logo já nos esquecemos do Deus que fez lá atrás. Entende? Bastou eles sentirem sede e as águas serem amargas para eles se esquecerem do Deus que tinha abrido o mar pouco tempo atrás. Aí aquele mesmo povo que estava adorando, glorificando, agradecendo, dizendo bendito seja o Senhor, porque ele afogou o faraó e os seus cavaleiros, bendito seja o Senhor, porque ele abriu o mar para nós passarmos em seco. Esse mesmo povo agora está reclamando, porque é que Deus nos trouxe para cá, para nos fazer morrer de sede. Olha só, nós estamos no meio desse deserto, e Deus ele não nos dá água para beber. Olha só, a água que nós temos é água amarga. Mas aí Deus vira, fala para Moisés: ô Moisés, o povo não precisa reclamar não, é só falar comigo, é só ouvir a minha voz. Vai lá, pega um galho de árvore, pega, joga na água. Moisés obedeceu e as águas se tornaram doces, todo o povo bebeu, logo se alegrou novamente. Mas o problema é que toda vez que tinha um problema, toda vez que tinha uma situação difícil, uma adversidade, esse mesmo povo sempre estava reclamando, sempre estavam murmurando. Até que chegou um dia que Deus ele tomou uma decisão e ele disse: nenhum desses que fazem parte dessa geração, nenhum desse povo que murmurou e reclamou contra mim entrará na terra prometida. Para cada dia de murmuração vai ser um ano nesse deserto. Eles murmuraram 40 dias. E eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Tudo por quê? Porque não souberam ser gratos diante de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa, eu quero que você venha guardar isso no seu coração. E se você conseguir guardar somente isso que eu vou falar com você, de tudo que você ouviu, de tudo que você está ouvindo, se você conseguir guardar somente isso que eu vou falar com você, será o suficiente para a partir de hoje você ter a sua vida transformada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar algo, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser gratos só quando as coisas estão acontecendo do jeito que nós queremos, não. A Bíblia está dizendo que nós devemos ser gratos em tudo dai graças. Por quê, pastor? Porque esta é a vontade de Deus. Em tudo. Não é só quando as coisas estão cooperando com aquilo que eu quero, não, irmãos. Porque ser grato quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, até quem não conhece nada de Deus é grato nessa hora. Porque nós vemos pessoas que não tem nada a ver com Deus, que não tem compromisso nenhum com Deus. Quando tudo está dando certo para elas, elas viram e falam: ah, mas Deus é bom demais para mim, Deus está fazendo tudo dar certo para mim. Mas quando as coisas começam a dar errado, elas já se revoltam contra Deus, já começam a falar contra Deus. E às vezes eu e você agimos exatamente do mesmo jeito. O dia que nós aprendermos a ser gratos a Deus em tudo, Deus entra na nossa história e Deus ele muda tudo em nossa vida. A gratidão tem o poder de estar fazendo com que Deus ele venha mudar tudo na sua vida.
Não é ser grato só quando as coisas estão dando certo, não. Não é ser grato só quando as portas estão abertas, não. Seja grato também quando algo dá errado. Seja grato também quando alguma porta se fecha. Mas por quê, pastor? Porque mesmo diante das portas fechadas, eu e você precisamos continuar tendo esperança. Porque a nossa esperança, ela não está no momento que nós estamos vivendo, não. A nossa esperança, ela está na pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Pode adorar o nome dele. Urimicanda labassa, neremana surianda labassa. Se nós somos gratos a Deus só diante das coisas boas, a nossa gratidão, ela não vale nada, ela é mentirosa. Se nós somos gratos a Deus só quando nós estamos vencendo, nós ainda não temos o caráter de Cristo. Porque a gratidão verdadeira é essa que Paulo falou. É ser grato em tudo, em todas as coisas. Dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Vamos entender um pouco do contexto em que Paulo ele fala essas palavras à igreja de Tessalônica. Essa igreja, esse povo é um povo recém-convertido. É um povo que está conhecendo o evangelho agora. Paulo está lá na igreja de Corinto. A igreja de Corinto já é uma igreja mais madura, um povo mais entendido. Mas a igreja de Tessalônica não. É uma igreja cheia de dúvida. E uma das principais dúvidas desta igreja é a respeito da salvação. Eles querem saber de Paulo a maneira que eles devem agir para estarem mantendo a salvação deles. Está entendendo? Para poderem estarem acessando a principal promessa de Deus na vida deles, que é a promessa de vida eterna. E eles estão preocupados. Que atitude que nós devemos ter, Paulo? Como que nós devemos viver neste mundo? Como que nós devemos agir diante das pessoas? E Paulo vai dando alguns conselhos para eles. E Paulo vai dizendo para eles: vocês têm que suportar uns aos outros, porque senão vocês vão acabar se apostatando da fé. Vocês têm que estender as mãos para aqueles que chegarem depois de vocês. Vocês têm que reconhecerem e serem gratos por aqueles que já estavam aí quando vocês chegaram fazendo a obra de Deus. Vocês têm que valorizar aqueles que são autoridades sobre a vida de vocês. E Paulo vai dando conselhos. Aí, para concluir, Paulo ele dá os 3 principais conselhos que nós lemos no versículo 16, 17 e no versículo 18. Paulo diz para eles assim: vocês têm que estarem alegres o tempo todo. Regozijai-vos em todo o tempo. Como que pode isso? Eu sei que tem pessoas que estão aqui nesta noite que estão sofrendo. Eu sei que tem pessoas que estão aqui nesta noite que recentemente passaram por situações que causam tristeza. Pessoas que conversam comigo, pessoas que pedem oração, pessoas que pedem conselhos, que estão atravessando momentos difíceis. Aí de repente você chega no culto e a palavra vem dizer para você que você deve se alegrar o tempo inteiro. Como assim? Como que pode uma pessoa que está passando por um momento difícil estar alegre? Como que pode uma pessoa que talvez sofreu uma perda dolorosa estar alegre? Como que pode alguém diante de um diagnóstico médico, onde ouviu da boca do médico que a doença não tem cura, que não tem mais jeito, estar alegre? Como que pode alguém diante de uma separação, de uma dolorosa separação, estar alegre? É exatamente o que eu estou pregando para você nesta noite.
A nossa alegria, ela não pode estar em um momento que nós estamos vivendo. A nossa alegria, ela tem que estar em uma pessoa. Que pessoa é essa? A pessoa do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é o único que pode mudar tudo na sua vida. Por que o apóstolo Paulo está ensinando para esta igreja? Regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque Paulo sabe que se o povo fosse tomado por uma tristeza, por uma angústia, por uma depressão, eles iriam se afastar da fé. Mas se eles se mantivessem alegres no Senhor, mesmo diante das perdas, das tragédias, das lutas, dos problemas, se eles se alegrassem no Senhor, o Senhor Deus daria para eles motivo para sorrir. Está entendendo o que eu estou pregando para você? Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão sofrendo. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão sentindo dores. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão enfrentando adversidade. Se você for olhar para o seu problema, você desiste. Se você for olhar para a situação, você cai. Mas ao invés de olhar para o problema, ao invés de olhar para a situação, olha para aquilo que Deus já fez na tua vida. Ao invés de olhar para a água amarga que está diante de você, olhe para quando Deus abriu o mar vermelho para fazer você passar. Se alegra não pelo que você está vivendo hoje, porque talvez hoje, de verdade, você não tem motivo nenhum para se alegrar. Então não se alegra pelo que você está vivendo hoje, não. Se alegra por aquilo que você já viveu lá atrás, por aquilo que Deus já fez ontem. Mas o que Deus fez, pastor? Deus resgatou você, Deus salvou você, Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Se alegra nele. Aleluia. Se alegra porque o mar já se abriu. Se alegra porque você já não é mais escravo. Se alegra porque Faraó já não é mais senhor da tua vida. Quem é senhor da tua vida é Deus. Segundo conselho, orai sem cessar. Leva os seus problemas para a oração. Ao invés de ficar reclamando com um e com o outro, ao invés de ficar murmurando pelos cantos, vai para a oração. Porque quando você ora, você não fala com homem. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você fala com homem, quando você fala com pessoas, na maioria das vezes, pessoas não podem fazer nada para resolver o seu problema. Mas quando você fala com Deus, o céu se abre. Quando você fala com Deus, a terra treme. Quando você fala com Deus, a solução vem para a sua vida. Orai sem cessar. Aleluia. Ore o tempo todo. Pastor, mas está difícil demais. É por isso que você tem que orar sem cessar. Quer conservar a fé até a volta de Jesus? Seja uma pessoa de oração, uma pessoa de relacionamento, de intimidade com Deus. Aí, para concluir, Paulo chega e fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Não é só quando as coisas estão dando certo, não. Agradeça também quando está dando errado. Porque a hora que nós mais aprendemos não é quando nós estamos vencendo, não, irmãos. Nós aprendemos muito mais na derrota do que na vitória. Às vezes o que você está vivendo hoje, as perdas que você está vivendo hoje, o que está dando errado na sua vida hoje, é só um processo para algo muito maior que Deus tem preparado para a sua vida. Então por isso eu estou dizendo para você, debaixo da palavra de Deus, em tudo dai graças. Toda vez que você achar que você tem um motivo para reclamar, ao invés de reclamar, agradeça. Está tudo dando errado, meu Deus, mas ainda assim eu te louvo. Por que eu te louvo? Porque está tudo nas mãos do Senhor. Está dando errado, mas eu já coloquei nas mãos do Senhor. Se está nas mãos do Senhor, então muito obrigado. Porque aquilo que eu falei com você, porque a nossa esperança está em Jesus.
E quando a nossa esperança está em Jesus, nós não precisamos esperar as coisas acontecerem para depois agradecer, não. Pode agradecer no meio do processo, pode agradecer no meio da luta, pode agradecer no meio da tragédia, no meio da cinza, no meio do pó, no meio da tempestade, no meio da ventania. Pode agradecer, pode glorificar, pode louvar o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque logo depois do deserto tem uma terra prometida esperando por você. Logo depois da luta tem uma coroa de vitória esperando por você. Logo depois da tempestade tem bonança esperando por você, meu irmão. Então, e não importa o que você está vivendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para comigo, para com você nessa noite. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu sei que tem gente que chegou aqui sofrendo. Eu sei que tem gente que chegou aqui chorando. Eu sei que tem pessoas que passaram o dia com o coração amargurado, cheio de tristeza, cheio de angústia. Eu sei que talvez se você fosse olhar para a sua situação, nem aqui você estaria, porque se você fosse olhar os seus motivos, você não tinha motivo nenhum para vir nessa noite de gratidão. Mas você não está aqui porque você quis estar aqui. Você está aqui porque Deus te escolheu para estar aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer que você pode agradecer a Ele, porque a próxima parada é a parada do seu milagre, para a glória do Senhor Jesus. Foi Ele quem trouxe você aqui para te dizer: aguenta só mais um pouco, suporta só mais um pouco, essa dor vai passar, essa tristeza vai acabar, e Deus tem algo poderoso esperando por você. Coloque essa palavra no seu coração. Não seja grato somente quando as coisas estão dando certo, não. Seja grato o tempo inteiro e se prepare para viver uma vida que você nunca imaginou que viveria. Seja grato o tempo todo e você vai pegar o diabo, vai fazer ele em picadinho. Seja grato e o diabo não vai ter poder de tocar na sua casa. Seja grato e o diabo não vai ter poder de tocar nas suas finanças. Seja grato e o diabo não vai ter poder de tocar na tua família. Seja grato e o diabo vai ter que bater em retirada, e o nome do Senhor vai ser glorificado para a glória de Jesus. Aleluias. Quem crê, bata a palma e dá glória, exalta o nome do Senhor.